Nós vamos conversar com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, surgiu agora pela manhã a notícia de que provavelmente o governador de São Paulo, João Dória, vai anunciar a sua desistência da candidatura, da pré-candidatura à presidência da República pelo PSDB. Primeira notícia foi veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, mas depois diversos outros veículos foram confirmando que de fato existe essa intenção de Dória, que cancelou inclusive todas as suas agendas pela manhã, só confirmou sua presença no seminário municipalista, o quarto seminário municipalista que acontece às 16h, onde inclusive ele poderia fazer esse anúncio. Como é que você vê essa possível decisão de João Dória de sair da corrida presidencial? Glauco, essa decisão parece ser muito acertada, uma vez que o Dória não decolou nas pesquisas, né? Ele está num patamar muito baixo, entre 2% e 3%, não passa disso. E, de fato, um candidato que apresenta esse tipo de desempenho, ele tende a gerar num partido grande, como é o caso do PSDB, um desperdício de recursos eleitorais. E a gente precisa perceber também que, na última semana, igualmente, o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, ele renunciou ao seu governo, e exatamente já dando um direcionamento de que dentro do PSDB existe um racha, e há uma maioria assim que pretende sim alocar o Eduardo Leite como um nome para a terceira via. Mas o fato é que essa terceira via não decolou, nem com o Sérgio Moro, nem com o João Dória, muito menos com o Ciro Gomes, e os partidos estão se dando conta disso, né, que terão que tomar uma decisão muito importante. Ou apoiarão Lula ou apoiarão Bolsonaro. O PSDB é um partido que não pode cometer o mesmo erro que cometeu em 2018, quando o próprio João Dória criou o slogan Bolso Dória. Isso teve um peso muito grande para esse ano, para a imagem de João Dória, né? Ou seja, apesar dele ter tido um desempenho razoável, digamos assim, e eficiente na compra de vacinas, e razoável no que diz respeito a certas contenções, né, da expansão do vírus durante os anos de 2020 e 2021, isso não foi suficiente para que o João Dória angariasse um nome mais forte. Então, as pesquisas já estão deixando isso claro, né? Ou seja, a disputa ficará entre Lula e Bolsonaro. E talvez um terceiro nome, que não decolou, mas que dificilmente vai passar do patamar de 7%, 10%, exagerando 15%, e talvez não passe disso. Então, os partidos começam a se articular, começam a ver quem ou não merecem os seus apoios, o que é mais estratégico e conveniente, de acordo com a possibilidade de assumir cargos públicos, ministérios, num eventual futuro governo. Então, de fato, o João Dória perdeu totalmente a força. O PSDB, é bom lembrar disso, começou as suas prévias de uma forma muito desorganizada. Ano passado tivemos uma prévia que teve um problema no sistema, gerou muita polêmica. O João Dória não é uma figura que tenha, dentro do PSDB hoje, enfim, um grande respaldo dos seus partidários, e muito disso se deve por conta de um certo atrito com a figura do Alckmin, que inclusive abandonou o PSDB. Né? A ideia é que, de alguma forma, o João Dória tivesse que passar, digamos assim, por rituais de passagem até se transformar no candidato a presidente do PSDB. João Dória tomou o partido, principalmente aqui em São Paulo, conseguiu uma maioria de apoiadores dentro do próprio partido, mas não foi suficiente para atingir, enfim, consensos nacionais no interior do PSDB. E o resultado é isso. João Dória, infelizmente, colocou a carroça na frente dos bois, gerou mais inimizades do que amizades dentro do PSDB. Como eu te falei, a própria prévia do PSDB foi uma grande confusão no ano passado, e o PSDB começou perdendo, literalmente, a campanha eleitoral, e já desde o ano passado. Enfim, o resultado disso é que, provavelmente, o PSDB sequer tem um candidato à presidência. É muito difícil a gente acreditar que o Eduardo Leite consiga despontar como um nome forte, a não ser que ele seja um candidato a vice e que venha a preencher uma outra chapa, principalmente angariada pelo novo partido União Brasil. O
que não deixa de ser uma aproximação do PSDB com uma ala mais conservadora e de direita, e que, por sua vez, não possui um apoio irrestrito a Bolsonaro. Aliás, esse é outro problema que o PSDB vai ter que enfrentar hoje. Caso faça parte de uma aliança maior, como a Aliança Nacional, né, que é a fusão do PSL com democratas, a gente não pode esquecer que esse novo partido da União Brasil, ele tem muitos partidários que apoiam o Bolsonaro. Então, é um problema que o PSDB vai ter que se defrontar, porque mantendo apoio ao conservadorismo, o PSDB só tem a perder. Isso mostra qual foi a estratégia de Alckmin. Alckmin, de uma forma maquiavélica, percebeu que manter esse eleitorado conservador, de direita mais severa, radical, não é um bom negócio hoje no Brasil. O exemplo disso maior é o Bolsonaro. E a consequência também é que Alckmin migrou para o PSB, tentando se aproximar do eleitorado mais moderado, que consegue circular entre a centro-direita, a centro-esquerda. Isso explica, em boa medida, a estratégia também de Lula de se aproximar ao Alckmin para atingir um eleitorado maior, exatamente para minar qualquer possibilidade de ascensão de uma terceira via. Então, se pudesse haver alguma terceira via com força, o PT se adiantou e trouxe a figura do Alckmin para gerar uma imagem de moderação para o eleitorado. Agora, o que é impressionante na trajetória de João Dória, como você mencionou, Nicoli, é essa questão de ele não ser uma figura agregadora, né? Primeiro, ele acabou traindo o próprio padrinho político dele, que bancou a entrada dele no PSDB, que foi Geraldo Alckmin, né? Ele, no primeiro turno de 2018, praticamente não aparecia ao lado do candidato à presidência pelo PSDB, depois abraçou Bolsonaro com toda a ênfase, arranjou briga com figuras históricas do partido, xingou o ex-governador Alberto Goldman, inclusive, já falecido, também brigou com José Aníbal, que é senador hoje no lugar de José Serra pelo PSDB em São Paulo, também acabou forçando a saída de Andréa Matarazzo do PSDB, outra figura histórica do partido, enfim, e depois ainda teve essa questão com Eduardo Leite, quer dizer, parece que por onde o Dória passa tem um rastro de destruição aí dentro do partido em São Paulo e também em nível nacional. E agora pode ser que tenha outro problema, porque ele trouxe Rodrigo Garcia para o PSDB para ser o candidato a governador e de repente como é que fica agora? Ele vai ser, mesmo que ele abra mão da própria candidatura a governador, ele vai permanecer no governo, que era algo com que Rodrigo Garcia contava para se projetar, né? Rodrigo Garcia como governador de São Paulo, coisa que não vai acontecer mais se Dória permanecer no cargo. Exatamente, Glauco. E esses acontecimentos todos, não só em relação ao Dória, mas a gente pode até pensar no caso da Ucrânia, o Zelensky, né? Vai mostrando que essas figuras políticas que surgem dos meios de comunicação, é o caso do Dória, né? A gente não pode esquecer que ele apresentava o programa Aprendiz aqui no Brasil, assim como o Trump nos Estados Unidos, que apresentou o mesmo programa nos Estados Unidos, Zelensky, que é humorista. Então, a gente está vivendo uma fase das democracias em que aqueles candidatos que se diziam não políticos, outsiders, e que vinham de meios externos à própria política, eles perderam muita força, isso é fato. E o João Dória é o maior exemplo disso aqui no Brasil. O que está acontecendo, né? Houve um esgotamento do discurso de que indivíduos que se apresentam como não políticos e se inseriram nos meios políticos, eles se desgastaram profundamente com a politicagem mesmo, né, as alianças partidárias. E o Dória passou exatamente por esse processo. Ele se apresenta ao eleitorado paulistano aqui da cidade de São Paulo, primeiro, mais ou menos, há uns 6 anos atrás, dizendo que não era político, que era um administrador. Porém, a política, ela exige alguns trejeitos, entre eles, saber construir alianças, mesmo com inimizades, e mesmo mantendo um partido unido, apesar, né, de existirem visões divergentes. E o Dória não fez nada disso. Faltou aquilo que Maquiavel chamaria de virtude, que não é virtude. A virtude é um jogo de cintura, uma certa hipocrisia, é a capacidade de se aliar a antigos inimigos e transformar antigos inimigos em novos amigos. Se observarmos bem, os demais candidatos fizeram esse processo. O caso do Lula, é o caso também
enfim, do Ciro Gomes tentando se articular com partidos mais de direita, ou mesmo o Bolsonaro, né, que se rendeu ao Centrão. Por mais criticáveis que sejam essas posturas, isso faz parte do jogo democrático, faz parte também da política. E Dória, por sua vez, embora renunciasse a esse tipo de comportamento, ele partiu para o tudo ou nada, né, para um embate com figuras históricas do PSDB, inclusive Aécio Neves. Né, o Dória defendeu a expulsão do Aécio Neves e ele foi absolvido recentemente em alguns dos seus processos. Então, em política, a gente tem que tomar muito cuidado para não se precipitar, saber enxergar os jogos de forças e, como eu disse, saber, inclusive, promover alianças que tempos anteriores poderiam ser consideradas dúbias. E o Dória, com essa visão de administrador, de chefe, digamos assim, ele se esqueceu de algo que é muito importante. A política é pública, a política ela é partilha de poder e jamais concentração de poder. Jamais se deve excluir inimizades, ao contrário, o político, ele precisa, profissional, ele precisa sempre saber se articular, mesmo com a oposição, mesmo com pessoas que tenham visões divergentes. Dória, ao contrário, impôs a sua visão sobre o partido. No primeiro momento, ele conseguiu um certo sucesso, sobretudo aqui em São Paulo, se legitimou como uma figura muito forte dentro do partido, porém, com o passar do tempo, os políticos dentro do PSDB que não foram conseguindo algum tipo de diálogo com o Dória acabaram se voltando contra ele, e hoje há um movimento interno dentro do PSDB para que João Dória não seja mais um candidato. E o resultado é a notícia dessa manhã, ou seja, Dória, ao que tudo indica, não disputará a eleição de 2022 à presidência. E corre o risco, inclusive, né, como você disse, Nicole, do partido não ter um candidato a presidente ou ter o Eduardo Leite, que também não tem um desempenho muito animador nas sondagens eleitorais. Agora, o PSDB sempre foi, em nível nacional, um partido protagonista, né? Teve ali Fernando Henrique como presidente durante 2 mandatos, passou ao segundo turno contra Lula até 2014, contra Lula e Dilma, né? Até 2014 ali, mas depois disso, em 2018, já teve um desempenho muito ruim e agora tem essa situação de nem sequer saber se vai ter um candidato à presidência da República ou quem vai ser a essa altura desse processo pré-eleitoral. Isso, o que, na sua avaliação, Nicole, levou a essa decadência? Esse seu caso do PSDB foi o processo, digamos, de indireitização que começou ali, a bem da verdade, um pouco antes, mas que foi muito marcante na eleição de 2014, quando Aécio Neves acenou para um setor mais conservador e mais radical da extrema-direita, que acabou indo junto com ele, inclusive contra a Dilma, no segundo turno e também acabou conturbando o início do segundo mandato da presidenta? Glauco, o diagnóstico é perfeito, né? A decadência do PSDB enquanto um grande partido nacional, ele ocorre quando, em 2014, Aécio Neves não reconhece o resultado da eleição presidencial que deu vitória a Dilma Rousseff. Além dele ter contestado o resultado da eleição, foi exatamente este evento que deu origem a todas as conturbações das instituições democráticas do nosso país. 2 anos depois, houve o processo de impeachment. No ano seguinte, Lula foi preso. Então, essa renúncia do Aécio Neves na aceitação do resultado da eleição foi um processo negacionista, né, do processo democrático. E aí eu lembraria um texto que está em voga hoje, né, que é Como as Democracias Morrem, que é de um professor de Harvard, que ele diz o seguinte, que o movimento número 1 para que as democracias decaiam e a ascensão, né, de movimentos antidemocráticos é a não aceitação do resultado eleitoral. Porque, de fato, o processo ele é frágil, né, querendo ou não. Frágil porque é necessário que os candidatos aceitem a vitória do outro. E quando isso ocorre, a democracia tende a ter, sim, uma permanência e uma segurança à população, ao mercado estrangeiro, enfim, às instituições como um todo. Então, Aécio Neves deu o pontapé inicial de negacionismo do processo democrático, e que depois quem vai assumir esse discurso vai ser o próprio Bolsonaro, que faz isso até hoje, negando o funcionamento correto das urnas, ou até mesmo dizendo que o processo democrático não seria legítimo, e angariando por uma ditadura, diga-se de passagem. O Bolsonaro tentou fazer isso.
Então, à medida que Aécio Neves nega o processo eleitoral de 2014, isso fez com que o eleitorado de centro-direita, mais moderado, abandonasse o PSDB. Isso é fato, né? Talvez em São Paulo esse processo tenha demorado um pouco mais, exatamente porque João Dória deu sobrevida ao PSDB sendo eleito governador, mas na política certos apoios têm um preço gigantesco. Se Aécio Neves nega ou negou, né, o processo eleitoral em 2014, João Dória apoiou Bolsonaro em 2018, o eleitorado hoje descontente com toda a situação política, econômica, a pandemia, o empobrecimento da população, a falta de empregos e tudo mais, isso fez com que o PSDB entrasse num furacão perfeito em termos de catástrofe para sua imagem. E o resultado é isso, né? Ou seja, a gente vê o próprio Sérgio Moro com desempenho melhor do que qualquer outro candidato do PSDB, ainda assim com uma margem muito pequena de votos, né, o Sérgio Moro. O Ciro Gomes também assumiu parte desse eleitorado moderado, e esse eleitorado moderado, boa parte dele está migrando para votar no Lula. E aí vem a estratégia um tanto maquiavélica de Alckmin. Alckmin, talvez percebendo esse jogo de forças e percebendo essa migração do eleitorado junto aos partidos de centro-esquerda, isso, claro, inclui o PSB e o próprio PT, fez com que o próprio Alckmin migrasse exatamente para uma legenda mais à esquerda, no caso do PSB, visando atrair esse eleitorado que se decepcionou com o PSDB. E o resultado é que nós temos hoje, por incrível que pareça, é um Alckmin que saiu de um PSDB e migra para o PSB hoje, mas é um Alckmin que apresenta exatamente uma modificação dessa direita moderada. E essa direita moderada tende a apoiar Lula com muita força. E aí a grande estratégia de Lula, atrair o Alckmin para ser o seu vice. Resultado, PSDB sem candidato ou com candidatos muito fracos. Sérgio Moro também se mostrou uma figura muito dúbia no processo contra o Lula, isso é notório e sabido, não é necessário ser a favor do Lula para perceber, digamos assim, as maracutaias jurídicas feitas por Sérgio Moro. Sérgio Moro foi uma espécie de grávida de Taubaté jurídica no Brasil, essa é bem da verdade, né, uma fake news jurídica, e o resultado é que isso ajudou muito o Bolsonaro, né, a atrair o público de direita mais conservador, e ajuda ainda mais o Lula a atrair o público moderado de centro-direita. O resultado é esse. O segundo turno praticamente já está constituído entre Lula e Bolsonaro, se é que tenhamos um segundo turno. Agora, falando do cenário da eleição para governador de São Paulo, Nicoli, mesmo que João Dória seja candidato à reeleição aqui, ou que Rodrigo Garcia acabe assumindo esse posto e Dória não se candidate a nenhum cargo público, agora, pelo cenário e pelo que as pesquisas mostram, né, antes o PT tentava fazer com que o Márcio França abrisse mão da sua candidatura ao governo de São Paulo para poder ali fazer uma chapa conjunta. Mas, de repente, diante desse cenário, é importante ali a presença justamente do Márcio França para Fernando Haddad, porque ele consegue abocanhar uma fatia desse eleitorado de centro e até mesmo de centro-direita. Então pode ser que seja interessante mesmo ter mais candidatos ali, inclusive o próprio França, para a candidatura do PT, Nicoli? Bom, isso é uma via possível, né? Quanto mais candidatos de esquerda concorrendo ao estado de São Paulo, mais críticas ao PSDB e provavelmente ao João Dória, caso ele seja candidato aqui em São Paulo. No entanto, a gente tem que lembrar que mesmo aqui no estado, João Dória tem um nível de rejeição muito grande. No entanto, ainda assim, ele é um nome muito mais forte do que o seu vice-governador para a disputa eleitoral. Agora, a questão é observar, né, o próximo movimento das pesquisas eleitorais, se o nome de João Dória ainda tem força. A gente não pode esquecer que, por muito pouco, ele não perdeu para o Márcio França há 4 anos atrás. E é necessário também observar se o PSB do Márcio França não teria mais interesse em assumir cargos legislativos nos estados, e principalmente nos níveis federais, no Senado, caso apoie o Haddad, que não deixaria de ser uma estratégia interessante, né? É importante que os partidos de esquerda e centro-esquerda pensem, né, numa espécie de rodízio, numa espécie também de alterações de candidatos a cada 4, 8 anos, né, caso haja reeleições,
exatamente para constituir maioria nos congressos. Né? Acho que essa foi a grande lição de 2018. A esquerda, de alguma forma, lutou pelos cargos mais elevados, né, executivos, ao mesmo tempo abriu um flanco, digamos assim, gigantesco nos candidatos que não concorreram a deputados nem senadores. Isso permitiu uma ascensão muito voraz, né, do bolsonarismo e da extrema-direita brasileira. Hoje, o grande ensinamento que a democracia nos deu, e o processo eleitoral, é que é necessário partilhar poder. É necessário perceber que os nomes mais fortes precisam participar, sim, como nomes a serem candidatos, e nomes razoáveis e medianos devem concorrer a deputados e senadores, exatamente para que haja o processo de governabilidade, evitar uma paralisia decisória dentro dos congressos, das assembleias e dos municípios. Então, essas ideias que são trazidas com a noção de federações partidárias podem trazer esse ensinamento, né? Ou seja, mais importante do que eleger um candidato ao executivo, é fundamental manter um mínimo nível de alianças dentro dos parlamentos. Caso contrário, nós veremos novos Bolsonaros assumindo o poder e tendo maioria no Congresso, e fora o fato de que religiosos conservadores, com visões distorcidas e distantes dos direitos humanos, acabem direcionando todas as políticas brasileiras. É necessário evitar isso. E eu tenho a impressão que Márcio França terá sensibilidade para perceber esse movimento. E é fato que ele seria um nome extraordinário, muito forte, para o Senado, e não para o governo, uma vez que o nome do Haddad é muito mais forte que o dele. Mas nada impede que, numa eventual e futura aliança, haja um rodízio. E talvez Haddad, caso seja eleito e reeleito daqui 4 anos, ele pode abrir um belo caminho para que o próprio Márcio França, depois desse período, se torne também, com o apoio do PT, candidato ao próprio estado de São Paulo. É necessário haver uma certa humildade, uma capacidade de enxergar o jogo de forças políticas. Eu tenho a impressão que PT, PSB, PSOL, PV, esses partidos de centro-esquerda, PCdoB também, eles têm percebido esse movimento. É necessário buscar mais consensos do que conflitos entre a esquerda, né? E acho que essa é a grande lição que nós aprendemos em 2018. Caso contrário, teremos fascistas chegando ao poder. Nicoli, queria agradecer a sua participação no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Eu agradeço, bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.